embora na uveitis anterior a gente tem como sítio anatômico primário a íris, o corpo ciliar, a gente vai ter como marco a reação de câmara anterior, a gente também pode ter algum acometimento do segmento posterior. A gente classifica a uveíte em relação ao sítio primário. Então, mesmo a uveíte anterior, eu posso ter o edema de mácula, pode ter uma inflamação do uveíte anterior, mas ela continua sendo a uveíte anterior, porque o sítio primário é a íris ou o corpo ciliar e tem reação de câmara anterior. Mas o que é imperativo? Às vezes um paciente que você olha, inicialmente você acha que tem uma uveíte anterior, você faz o exame do fundo do olho e você vai encontrar um foco de toxoplasmose, você vai encontrar uma vasculite. Então, obrigatoriamente, todo paciente com reação de câmara anterior, mesmo aquele que você acha que é só uma uveíte anterior mesmo, você tem que dilatar a pupila e fazer uma boa fundoscopia desse paciente para verificar se não tem nenhum sinal inflamatório em segmento posterior. E aí, respondendo a... Perguntaram aqui, quando pensar numa uveíte anterior por CMV? Paciente que a uveíte anterior por CMV, geralmente ela é hipertensiva, pode ser crônica ou recorrente, e ela costuma ter uns infiltradozinhos numulares na face posterior da córnea. Inclusive, a gente acha que aquela síndrome glaucomatociclítica, a uveíte de Posner-Schlossman, ela pode ser, na realidade, a etiologia ou CMV. Qual que é a grande limitação em relação à uveíte por CMV? A gente só dá o diagnóstico se a gente funcionar o humor aquoso e fazer o PCR. Ou então a gente fazer a dosagem do IgG das imunoglobulinas no humor aquoso. Então, não é uma coisa que a gente faz no dia a dia. E o tratamento ainda é um tratamento que é um pouquinho... a gente tem dúvida se você tem que tratar com medicação sistêmica ou se você pode fazer o colírio ou o gel do Gaciclovir. Então, ainda é um uveíte que a gente precisa de mais coisa para esclarecer. Mas o diagnóstico é pelo PCR e ela efetivamente existe e responde ao tratamento adequado. Mas aquela outra pergunta que a Cécia falou, sim, a gente padroniza o exame para ver a reação de câmara anterior. Então, naquele feixe de 1 por 1 milímetro, se eu vejo de 1 a 5 células, meia cruz de células. Se eu vejo de 6 a 15, uma cruz. De 16 a 25, 2 cruzes. 26 a 50, 3 cruzes, mais que 54 cruzes. Qual que é a grande crítica? É só a Cecília e a Adriana que conseguem contar 50 células circulando naquele feixe. Então, é quantitativo? Na realidade, não. É quali-quantitativo. Até 25 células dá para a gente contar, dá para ter uma noção, mas aquelas células elas estão circulando. Então, depende um pouquinho da experiência da pessoa que está fazendo. Então, existem críticas para essa classificação. No entanto, entre especialistas, tem uma concordância muito grande em relação a essa classificação. O que eu disser que é 2 cruzes, Cecília vai examinar e também vai dizer que é 2 cruzes, entende? E a gente também classifica em relação ao flare, em relação à proteína. Esses pacientes, vocês estão vendo que eu não consigo ver detalhe da íris, está aquela coisa meio nublada, está parecendo uma névoa, o humor aquoso. Então, ele tem já 4 cruzes de flare. A gente classifica dessa forma, então, esse flare. Se eu tenho uma cruz, é bem discreto, consigo ver bem os detalhes. Moderado, me impede um pouquinho de ver detalhes. 3 cruzes, já está mais borrado, a íris e o cristalino. E se eu tenho informação de fibrina, ou aquele humor aquoso está bem coagulado, parecendo uma geleia, é o mais intenso que a gente tem. E nesses casos, você nem vê as células circulando, elas ficam todas grudadas naquela fibrina. Investigação, aí, a gente vai se basear de caso para caso. Vai levar em consideração, claro, as características do paciente, a idade, a lateralidade, os dados que a gente conseguiu na anamnese e os achados do exame oftalmológico. Eu sou bem a favor da gente fazer isso extremamente bem feito, que muitas vezes o diagnóstico a gente não precisa nem de exame, a gente só dá por essas características. Então, se eu tenho uma uveíte anterior, curso agudo recorrente, fica alternando de um olho para outro, é não granulomatosa, costuma fazer muita sinéquia no homem jovem, provavelmente é um HLA-B27. Se é uma crônica, não granulomatosa numa criança, provavelmente é IJ. Isso a gente vai falar mais para frente, mas é só para mostrar que, às vezes, a gente tem o laboratório como suporte, mas o diagnóstico é mesmo clínico. O que eu levo para o meu dia a dia?
Se eu não encontrei nada de muito especial na anamnese, nem no exame físico, os exames básicos que eu vou pedir para aquele paciente com VIH anterior é um hemograma, uma prova de atividade inflamatória, seja o VHS ou proteína C reativa aos dois. Sempre a gente vai fazer a avaliação para sífilis. Eu gosto de ter um raio-x de tórax, tanto que a gente vai avaliar em relação à tuberculose quanto à sarcoidose. Não costumo fazer tomografia de cara. E a gente está num lugar que tem a tuberculose endêmica, né? Então, eu faço sim, mesmo para não granulomatosas, eu gosto de ter um teste não tuberculínico, um teste tuberculínico, um PPD para a maioria delas. E o HIV-AB27, para as uveites não granulomatosas, eu gosto de pedir sim. Embora eu não vou tratar diferente, muitas vezes a gente tem oportunidade de dar o diagnóstico de uma espondilite nessas situações, e também a gente sabe como é que vai ser o curso da doença se tem o HIV-AB27 positivo. Não faço PCR de rotina, na realidade é muito, muito, muito raro eu fazer o PCR, porque o meu acesso a ele é limitado. E às vezes eu não confio muito nos laboratórios que estão fazendo. O laboratório precisa de ter uma boa padronização da técnica, mas ele pode ser muito útil em alguns casos de dúvida diagnóstica. A gente faz a paracentese, aspira o humor aquoso e manda para o laboratório. Tem alguns casos... Até aproveitando isso, o pessoal perguntou aqui como é que é a técnica realmente de fazer essa coleta. Eu gosto de fazer no centro cirúrgico. Eu não Você pode fazer até mesmo na lâmpada de fenda, mas eu prefiro fazer no centro cirúrgico mesmo. Você vai com a seringa e a agulha de insulina e a gente aspira. A gente aspira bem, bem pouco. É raro a gente conseguir aspirar 0,1. Então, às vezes a gente fica só com 0,05, mas um bom laboratório costuma fazer. E quando você tem que entrar em contato antes com o laboratório, perguntar se eles vão rodar isso, dizer que o volume é muito pequeno, e eles fazem o teste da mesma forma que eles fazem para análise do líquor, tá? Então, tem que ser conversado antes, mas é uma coisa possível de ser feito. E ele, para... Maior, doutor Tiago. Um recipiente, alguma coisa que você utiliza para... Te manda nessa própria seringa. Certo. Manda na seringa. Eu deixo, às vezes que eu fiz, eu ainda deixei com a agulha. Porque às vezes você vai manipular, você perde aquele pouquinho que você coletou. Já então, é pouco e perde, né? Exatamente. Eu recapo a agulha, que não devia fazer, mas nessa situação eu coloco a capinha de novo e mando na própria seringa. Você poderia colocar no Eppendorf também. Tudo depende de como você conversar com o laboratório, né? Tem uma pergunta também, perguntando se o senhor repete o PPD ou só faz uma amostra. Pede uma vez e aceita aquele resultado. Eu peço uma vez. E já aproveitando, só para já complementar a pergunta, se também não pede HIV e sorologia para toxo. Eu peço o teste para tuberculose uma vez e acredito naquele resultado, a menos que eu tenha um paciente que seja HIV, que seja imunossuprimido, ou que acho que possa ter um falso negativo, ou então um paciente que TB miliar dá PPD negativo, né? Então, assim, se eu sei que é aquela situação que eu posso ter um resultado falso negativo, aí eu passo ou para fazer o IGRA, né, o quantiferon, que baixou bem o preço, tá? Hoje você consegue fazer quantiferon por menos de R$300, o pelo SUS não faz, e convênio também não cobre, mas você consegue fazer com preço bem mais baixo. O PPD, você tem um efeito booster, né? Então, você precisa de saber como é que funciona quando você repete esse PPD. Então, tem alguns detalhezinhos. Então, a princípio, a gente não repete PPD em menos de 6 meses, a menos que você queira estar testando o efeito booster. Toxoplasmose pode dar o VIH anterior, sim, mas ela vai dar o VIH anterior naquele paciente que está com a doença aguda recém-adquirida. A recidiva da toxoplasmose, a menos que seja a exceção da exceção da exceção, ela é uma recidiva posterior, é uma retinocoroidite. No entanto, pacientes que têm a toxoplasmose aguda, IgG e IgM positivo, recém-adquirida, às vezes você tem só o VIH anterior sem ter manifestação posterior, mas não é o caso do dia a dia, tá? Então, a princípio, eu não peço sorologia para toxoplasmose se eu tenho só um VIH anterior. Exame para HIV, César, foi uma ótima pergunta.
devia estar aí. A gente tem que pedir sim. Eu já tive 2 pacientes, vou até modificar essa aula para incluir. Eu já tive 2 pacientes que tiveram o VIH anterior por HIV. Eles estavam com a carga viral super alta, foi a doença recém-diagnosticada. E eu acredito que nesse caso foi pelo próprio HIV e existe essa descrição. Então deve estar incluído sim a sorologia para HIV. Mais dois exames que perguntaram, fator reumatoide e fator antinuclear. Se eu não estiver pensando em lúpus ou alguma doença reumatológica, se não tiver nada na anamnese para eu pensar em alguma coisa desse jeito, eu não peço. E é muito, muito, muito raro você ter uma artrite reumatoide dando o VIH anterior. Ela vai dar olho seco, episclerite, esclerite. O VIH anterior não é muito comum. Pode ter, mas não é muito comum. Se o paciente não tiver nenhuma queixa articular, eu não peço, que nem eu coloquei. Esses são os exames se eu não tenho nenhum achado significante, nem nada na anamnese que direcione a investigação. Se for uma mulher nos seus 50 anos, a artrite, artralgia de pequenas articulações, eu vou pedir. Entende? Eu vou pedir o fator reumatoide, mas se não tiver nada para eu pensar em doença reumatológica, eu não peço. Eu acho que é aquilo, né? Você tem que saber por que você está pedindo o exame e saber interpretar o resultado dele. Então, se de repente você não tem uma suspeita nenhuma e vem um FAM positivo, e aí, o que é que você vai fazer com isso? Você vai considerar ou você não vai considerar, né? Então, eu acho que o mais importante é a sua anamnese de entender por que você está pedindo e saber interpretar o resultado que vai chegar, né? Exatamente, porque você tem um número considerável da população normal que tem fator reumatoide FAM positivo, sem ter doença nenhuma. Então, tem ainda aquela situação que você está autorizado a só tratar o VIH sem pedir nenhum exame, tá? Não estou dizendo que todo mundo faz isso. Tem especialista em VIH que trata que vai solicitar exames para todos os casos de VIH anterior, tá? No entanto, é aceitado que um adulto saudável, que tem um episódio único de VIH, que tem uma boa resposta com o colírio, que a VIH é não granulomatosa e ela é leve, que você pode postergar essa avaliação somente se você tiver uma recorrência da uveiite. Então, você não teria necessidade de investigar aquele primeiro episódio, já que uma boa parte das uveites anteriores acabam sendo como idiopáticas. Então, se o paciente tiver uma recorrência, obrigatoriamente precisa de ser investigada, mas uma uveite anterior leve, no paciente saudável, que você fez uma anamnese correta e não identificou nada, você pode só tratar. Se respondeu bem, você só continua fazendo o acompanhamento. Eu acho que isso é bem importante, tem que ser bem explicado ao paciente, porque às vezes o paciente chega tão ansioso que você não consegue convencer ele de que pode ser só uma crise única, que ele não vai ter mais nada, né? Mas eu acho que a relação médico-paciente aí entra bem forte para poder você realmente conseguir o fato de poder esperar para fazer a investigação, né?